para falar um pouco sobre essa PEC da transição. Rafa, 145 bilhões é pouco, é muito? Claro, em termos de risco fiscal. Olha, diria que é médio, tá? Porque poderia ser 200, né? Poderia ser 200 permanentes. Aí diminuiu para 4, poderia ser 4, diminuiu para 2, né? Provavelmente serão 2 anos com de 140. Basicamente, esses 2 anos vão ser quase 300 bi, mais ou menos, que a gente vai ter de gastos a mais. Dado que a gente estava numa situação que poderia ser 200 permanente, é médio. Não é de se comemorar, mas também não é de se lamentar. Eu acho que estamos no meio termo ali. Acho que o ponto principal que eu enxergo aqui é mais do que o gasto e mais do que o déficit que isso pode gerar, é como que isso vai impactar a dívida pública, tá? Porque isso vai impactar, o Brasil vai ter déficit por conta disso. E o principal ponto que eu enxergo é como que isso vai afetar a política monetária. Porque hoje o que mais pode impactar a dívida pública, mais do que o governo tendo um déficit, é se os juros permanecem num patamar alto, isso tem um custo maior para a dívida. Tendo um custo maior para a dívida, isso vai ter um impacto gigantesco sobre o déficit total e sobre a dívida pública. Por quê? Por que eu estou falando isso? A gente ali nos últimos tempos teve uma taxa de juros de 2%, ano passado fechou em 9%, esse ano vai fechar em 13%. Uma taxa de juros de 13% é bastante. Se os riscos fiscais continuarem, se o desenho da próxima âncora fiscal, essa PEC da transição, o que ela vai demandar? E já está, inclusive, até previsto, né? Você fazer a discussão de uma nova regra fiscal para colocar no lugar do teto que já está cheio de furo, né? Mas o ponto principal é quanto maiores forem os riscos fiscais e as incertezas, por mais tempo o Banco Central pode ter que manter essa taxa de juros. E isso vai ter um custo muito grande em termos de serviço da dívida pública, em termos de taxas de juros. E esse vai ser o grande fator que pode fazer com que a dívida pública aumente muito. E o detalhe é, a gente tem uma dívida pública, quando a gente compara com os nossos pares de países emergentes, China, Índia, México, a gente tem uma dívida pública muito maior. Tá? E esse é um ponto importante, porque a gente é um país, nossos pares emergentes estão com riscos fiscais menores. E isso aí, às vezes, pode levar a uma entrada menor de dólares, uma entrada menor de investimentos. Então, acho que o ponto principal é, juntamente com o déficit que isso vai trazer e os impactos na dívida, é como que o Banco Central, como é que a política monetária vai reagir a isso, né? Porque o custo de dívida vai ser muito alto se a gente continuar com essas taxas de juros altas.